Graças a Deus, nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós lermos apenas um versículo, Josué mais uma vez me questionou por que apenas um versículo. É para não passar da meia-noite, Josué. Eu quero mostrar algo para os irmãos. Já foi dito aqui. Este ano nós estamos terminando o ano da intercessão. E como nunca, a gente passou a receber pedidos de oração. Parece até que sabiam que esta igreja estava no ano de intercessão. Pessoas de diversos lugares do Brasil. Pessoas que eu não conhecia, não conheço. Com problemas sérios de saúde, saúde própria, saúde de filhos, saúde de marido, e problemas da família, e problemas diversos. E algumas vezes eu até questionei, falei, poxa Senhor, como esse povo descobriu? Na verdade, irmão, é que nós servimos ao mesmo Deus. Deus que opera aqui, opera em outros lugares. E Deus, quando você abre, eu espero que você tenha lido a tua Bíblia toda este ano. Quem não leu, só lamento. Mas você encontraria um trecho que o Senhor diz: eu estou em busca de alguém que fique na brecha. Eu estou em busca de alguém que fique com um desejo de intercessão. E o Senhor viu qual o propósito desta igreja para este ano que está se findando. Começou então a enviar pessoas, nomes, crianças. Um caso mais triste de que nós tomamos conhecimento, uma criança abandonada, criança de 2 anos, diagnosticada com um tumor no cérebro, e os pais abandonaram-na no hospital. Não quiseram mais saber dela. Olha a Bíblia se cumprindo. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor não esquece dos seus. Que mãe é aquela que abandona os filhos? Por conta de uma enfermidade? O corpo médico, as enfermeiras, assumiram aquela criança, assumiram em bom termo. E recentemente eu recebi um vídeo dela brincando no hospital. Brincando ali, era o local, o ambiente dela. Não está de alta não. Mas Deus trabalhando. A sua oração, às vezes a gente pensa que a nossa oração ela fica aqui mesmo no plano, pastor. Não sobe não. A nossa oração não fica na nossa casa. A oração que se faz neste lugar não fica aqui, mas sobe ao trono de Deus. Quando nós oramos com sinceridade, e quando você intercede por Deus a outrem, na verdade, o Senhor ouve com maior vontade. Mas este ano que vem, 2026, não quer dizer que nós deixaremos de interceder, não. A intercessão, aqueles que intercedem, se assemelha a Cristo, porque é Ele que intercede por nós. No momento em que aqui estamos, Ele intercede por nós, ao lado de Deus, ao lado do Pai. Então nós continuaremos intercedendo. O bastão de oração não vai ser lançado fora. Continuaremos orando, pedindo ao Senhor por aqueles nomes e tantos outros que o Senhor enviar. Mas para o próximo ano a gente tem um propósito a mais. O engraçado é que eu comentei com os presbíteros, comentei com a minha esposa, eu queria fazer algo, não eu, presta atenção, irmão.
Por favor. Eu não queria eu fazer. Certa ocasião, alguns filmes e alguns relatos que vi, tem uma igreja nos Estados Unidos, eles fazem isto. Algumas igrejas no Brasil já estão fazendo isto. No período de férias, Lívia, sabe o que os jovens fazem? Vão para o Nordeste. Jovens de Rio, São Paulo, Brasília. Período de férias, eles vão para o Nordeste ajudar pessoas carentes, ajudar a consertar barracos, ajudar usando o seu talento. E eu estava com esse desejo, conversava com eles, falei, poxa, eu queria fazer, não foi? Eu queria fazer algo, eu queria movimentar a Logos. Só para você ter uma ideia, a quem você estendeu a mão este ano? Você ajudou alguém? Ajudou uma velhinha a atravessar a rua, ao menos? Entende? Este propósito é propósito de Cristo. Ser cristão é ajudar a outros também. É compartilhar. Isso não tem a ver com redes sociais. E eu pensava em fazer o ano da ação social. Estava convicto nisso. Por esses dias, eu fui acordado na madrugada. Você já foi acordado na madrugada? Ainda não? Ore ao Senhor para isso. Eu falei, poxa, vontade de dormir. Estava aquele fresquinho gostoso que Porto Velho oferece. E me veio à minha mente, irmão, é algo... Eu queria muito que eu conseguisse fazer você entender. Só tem uma maneira de você entender. Quando eu falo, o Espírito Santo fala em mim, mas quer falar a você. E a Escritura diz, quem tem ouvidos, ouça. Do contrário, não tem como. Há uma barreira. Pois bem, me veio à mente sobre crescimento espiritual. Eu falei, poxa, mas é um assunto diferente. Não é. O crescimento espiritual, nós vamos estudar isso aqui. Ele trabalha, ele insere 4 áreas de nossa vida. Uma delas, quem é maduro ou quem obtém crescimento espiritual é auxiliar a outros. Olha como é que se liga, como é que os planos de Deus se ligam. Então, coloca lá, Neemias, ou Josué. Vai, Josué. Apaga essa luz aqui só para a gente ver. Só um minuto, Jailson. Consegue ler ali? 2026, ano de crescimento espiritual. Será um ano que a gente vai buscar, tá? Eu vou depois mandar para vocês. Pode acender, por favor. Mas crescimento espiritual, ou desejar crescer... Vem cá, Caleb, rapidinho. Rápido. Mas tem que ser rápido. Você quer crescer ou quer ficar do mesmo tamanho? Crescer. Entende? É natural. Se você perguntar ao teu filho, a criança que está sob a sua guarda, pergunte a ela como eu fiz agora. Você quer crescer ou você quer ficar do mesmo tamanho? Tchau. É natural, é espontâneo dizer, eu quero crescer. A gente interceptou uma conversa do Mateus com o pai essa semana, dizendo, quando eu casar, os meus filhos, qual a idade dele? 5 anos. Quando eu casar, viu, Lívia? Quando eu casar, os meus filhos, eu terei 2 filhos,
e meus filhos, eles farão isso, aquilo e aquilo outro. Você já pegou os teus filhos falando alguma coisa assim, Jonas? Olha a idade deles, é porque eles querem crescer. Crescimento espiritual, irmão, é aquele pedido, tem a ver com o pedido que o Josué fez. Numa conversa dele caminhando com o pai, correndo com o pai no parque, lá no skate park, ali é conversa entre dois, entre pai e filho. E ele diz, eu quero, agora com 9 anos, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quem é que coloca isso na cabeça dele? Será que o pai dele, a mãe, e são birutas aos extremos, fica aí martelando, você? Não! São crianças normais, mas crianças que leem a Bíblia, crianças que oram, crianças que participam de campanha da família. Fizeram agora recentemente 30 dias. Você viu o que Josué falou aqui? Eu quero que minha família tenha menos preocupação. Você não sabe nada do que ocorre na família do Jonatas e da irmã Ana Paula. Você não entende nada. Se você parar para conversar com um dos dois, você vai entender. Acho que lá em casa está muito bom. Lá em casa está bom demais. Procure saber. Mas você vê-los aqui, são os primeiros que chegam. E chegam, sabe, buscando servir. Mas eu quero falar, então nós vamos, neste ano, nós estamos elaborando um devocional, 365 dias, cada dia você vai ter uma palavra, uma mensagem, para nortear tua vida. Pastor, eu não quero isso não. É bom que você queira. O plano de leitura bíblica, faça esse propósito. Mas seja, o que nós vamos falar aqui, seja perseverante nos seus propósitos. Você sabia que há uma síndrome do ano novo? Eu não sabia disso. Quem sabia disso? Síndrome do ano novo. E basicamente se dá o seguinte: as pessoas que prometem, Lívia, prometem para si, para o pai, para a mãe, para o professor, para o médico, para este, para aquele, ele não cumpre. E por isto ele definha, ele sente pesaroso. Olha a leitura que foi feita em Filipenses. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Não é o ano que faz a gente mudar, mas são os nossos propósitos. Tem pessoas que só prometem nesse dia e não conseguem ir nem a metade do ano vindouro, do ano seguinte. Por quê? Porque faltou propósito. Mas eu quero ler um texto, Hebreus 10, 36, apenas esse versículo. E eu vou correr. Parece que eu pego isso aqui, o relógio fica ali. Eu vou tirar esse relógio daí, Jailson. Hebreus 10, 36 diz assim: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos ler juntos? Porque necessitais de esperança, ou melhor, de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tendo feito essa leitura, você pode dizer: Senhor, dá-me perseverança. Senhor, dá-me perseverança. E o que é perseverança? Isso que você acabou de pedir. O que é perseverança? É a capacidade de transformar desafios em conquistas.
pois permite superar fracassos, aprender com os erros e manter o foco em objetivos de longo prazo. Perseverar é isso. É aprender com os erros. É transformar desafios em conquistas. É desafiado, conquiste. Seja ousado. Quem ousa, vence. Acaba vencendo. Lembra de Davi? Por que é que Davi venceu Golias? Porque ele foi ousado. E não foi ousado só na sua própria força, na sua capacidade física. Que ele, comparado àquele gigante, ele não era nada. Era uma pulga. Mas ele foi ousado no Senhor. E qual é o propósito dessa mensagem que nós acabamos de pedir? Senhor, dá-me perseverança. É fazer com que eu e você, a igreja e tantos outros que estão acompanhando, possam observar que a vontade de Deus nem sempre se cumpre imediatamente. Muita coisa que a gente espera não se cumpre imediato. Por que que o Senhor não cumpre imediatamente aquilo que pedimos? Entre a promessa e o cumprimento existe um tempo chamado perseverança. Olha só, o povo de Israel sai do Egito. Acompanha. Eles deveriam ir para a terra de Canaã. Mas entre o Egito e Canaã tinha o quê? Um deserto. E o deserto... Ei, Matias, hoje está alegre. Então, o deserto é local de aprendizado. No deserto é que Deus, ele manobra a sua vontade a todos nós. Então vamos ao que interessa. Chegamos então o quê? Ao último dia do mês, ou melhor, do ano. Muitos aqui em 2025 entraram com sonhos. Lembra dos sonhos? Do que você pediu? Do que você falou? Do que você prometeu? Este ano eu vou estudar mais. Esse ano eu vou me aplicar mais. Esse ano eu vou fazer acontecer. Prometeram metas e promessas de Deus no coração. Alguns viram milagres. Outros ainda esperam. Outros pensam em desistir. Algumas pessoas começaram um ano com a gente aqui e já não estão mais. Onde estão? Desistiram. Muitas pessoas que vocês conhecem do seu rol de amizade desistiram. É mais fácil desistir do que prosseguir. Aquilo que Paulo fala, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu vou esquecer o que já passou e vou prosseguir. Mas Deus trouxe você aqui, irmão, porque Ele não terminou a obra. Ainda tem muito o que fazer. E Ele quer te auxiliar em todos os seus planos. Apresente a Ele. Confia ao Senhor as tuas obras. Os teus planos serão bem-sucedidos. O autor aos Hebreus escreve uma igreja cansada, pressionada, perseguida, tentada a desistir. E sabe o que Deus fala para eles? Sabe o que Deus fala para esta igreja? Vocês precisam persistir. Na mesma carta do escritor aos Hebreus, vai dizer que Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que abandonam. Então, esta mensagem é para nós hoje. Persistir. Qual o obstáculo que está à sua frente? O que é que te impede? O que é que tem sido o obstáculo para você? Sobreponha, avance, suba. Quando a gente lê o livro dos Salmos, o salmista diz: o Senhor treina-me, e em nome dele eu salto muralhas. Tem pessoas que param em gravetos da rua. Coisas simples que deveriam ultrapassar, não conseguem. O Senhor diz, o salmista diz que os braços são treinados para a batalha. Mas parece que muita gente não consegue batalhar.
ou não reconhece que o Senhor tem trabalhado através dele e nele. Hoje Deus está dizendo a nós, a mim, a você, que maturidade espiritual se manifesta quando escolhemos perseverar até que a promessa de Deus se cumpra. Perseverar. Não olhar para um lado, ter o alvo. Olhar para Cristo, é autor, consumador de nossa fé. Ele tem o melhor para mim e para você. Quando nós não conseguimos, Ele nos fortalece. Vamos então, aí o primeiro ponto. Colocou ali? Consegue ver? A perseverança, ela é necessária. E eu perguntaria, o que é algo necessário? O que é que você tem como necessário em sua vida? Várias coisas. Beber água é necessário, respirar é necessário, dormir é necessário, família é necessário, um trabalho é necessário. São coisas que a gente não pode abrir mão. Portanto, perseverança é necessária. Olha o que o escritor diz na primeira parte do versículo: necessitais de perseverança. É necessário. É algo que eu não posso abrir mão. Olha o que Provérbios nos fala. Se mantiver frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem pessoas que qualquer coisa o abala. Tem pessoas que por qualquer motivo, qualquer coisa é motivo de abandonar. Esfria-se na fé, não vou não. A tempestade ainda nem chegou, mas se sente como se estivesse em um mar caudaloso. Tem um hino, que na harpa cristã foi incluído, que é Sou Feliz. Alguém já ouviu? O autor deste hino, um advogado bastante necessário para a sua época, a sua família, que ele por conta do trabalho, ele embarcou a família num navio e um naufrágio veio a matar toda a sua família. A mulher, ao chegar no ponto seguro, ela entra em contato com ele e diz: eu sobrevivi, mas nossos filhos morreram. E ele pega então um navio e ele vai, e ao passar naquele lugar, ele pede ao capitão daquele navio que mostrasse o local do naufrágio. E ali nasceu a letra deste hino: Sou Feliz. Ele nunca mais compôs coisa alguma, mas a letra deste hino mostra realmente a felicidade que Deus dá àqueles, mesmo em perdas, mesmo em situações difíceis. Ele e a esposa perseveraram ao servir ao Senhor. Este hino, ele é um cântico usado, cantado mundo afora, inclusive entre nós. Se a paz mais doce eu venha gozar, se dores a mais forte eu sofrer, por aí vai. Sou feliz em Cristo Jesus. Então, a necessidade de perseverança. A perseverança não é um luxo espiritual. Não é algo sobrenatural de que eu posso abrir mão, não. É uma necessidade. Você precisa perseverar em seus planos. Seja ele pessoal, seja planos pessoais, seja familiares, seja profissionais. Se você não tiver perseverança, de forma alguma você chegará a algum lugar. Não é opcional, é essencial, é necessário, é essencial. Não é para super crentes. Tem pessoas que veem alguns outros como super crentes e não são. Nós somos pessoas como qualquer uma outra. O que faz, às vezes, diferença é que uns buscam e outros não. Uns encontram e conhecem, buscam, continuam buscando ao Senhor, e outros não. Então, no momento difícil, quando a água bate, quando vem a tempestade,
as coisas desandam. E por que precisamos de perseverança? Porque a caminhada nem sempre é fácil. Você lembra dos anos, ou melhor, dos meses deste ano? Você poderia contar um momento de desavença na família? Você poderia contar para nós um momento em que a sua saúde não estava perfeita? Você poderia contar um momento difícil que você passou no trabalho, perseguição ou coisa semelhante? A caminhada nem sempre é fácil, porque existem desertos entre o Egito e Canaã. No deserto é que Deus nos prova. É no deserto é que nós provamos se de fato cremos ou não em Deus. Aqueles que não creem, aqueles que não perseveram, retornam para o Egito. É assim que funciona. Porque não há vales entre promessas e a vitória. É só subida, é montanha. Eu vi esses dias um vídeo. Eu chamei a pastora, ela estava trabalhando na cozinha, chamei ela para ver. 2 alpinistas subindo o Monte Everest. Que dificuldade! Equipamentos próprios, agasalhos, experiências. Por favor. Experiência aqueles 2 homens tinham, mas a dificuldade era enorme. E eles subiram por etapas, e mostrou então o acampamento de cada etapa deles. E eles chegaram lá em cima, eles gritaram, se abraçaram ali, porque alcançaram aquele objetivo. E agora para descer? Parece que a descida é mais difícil. Então, um levou um par de como é que é o nome daquele negócio? Esqui. E o outro amarrado na corda, aquele ali, ele ia um à frente e o outro segurando, por conta da descida, e eles andando em cima daquela pirambeira. A câmera, talvez o drone, por cima mostrava aquele camarada. Eu falei, Jesus, a nossa vida espiritual é assim, irmão. Quando você pensa que chegou no topo, que está tudo bem, é hora de você avançar um pouco mais. E se você não for apercebido, e se você não tiver perseverança, e se você não tiver um equipamento bom, que equipamento, pastor? Aquilo que está em Efésios capítulo 6. Armas espirituais. De forma alguma a gente alcança. De forma alguma. Perseverança é permanecer firme, mesmo quando a resposta não veio ainda. Tem pessoas que oram, a resposta não veio. Já pensou? Não vou clamar mais não. O perseverante permanece. A perseverança, ela é importante, é necessária, mesmo quando a porta não abriu ainda. Poxa, eu tinha promessa dessa porta. Alguém disse, o amigo do meu pai, o amigo do amigo da minha mãe, disse que abriria e essa porta não foi aberta. Eu fiz planos. Eu esperava, seria uma mudança na minha vida, tal coisa, e não abriu. Continue perseverando, continue buscando, continue orando. A perseverança é permanecer firme, mesmo quando a cura não chegou. Poxa, eu queria ser curado, eu queria ser curada e não fui curado. Será que Jesus não cura mais? Perseverança é permanecer firme, mesmo quando a cura não vem ainda. É permanecer. A perseverança é permanecer quando o milagre ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ei, irmão, o tempo de Deus não é igual ao nosso. Nós cantamos o hino hoje, 2 hinos da harpa cristã, que a gente dificilmente canta, porque é hino para essa época. Mas aí diz que o tempo de Deus não é igual ao nosso. O nosso tempo para ele é como segundos, sei lá. A perseverança
é permanecer firme, mesmo quando nada acontece. Mas você continua crendo e diz: eu sei em quem tenho crido. Uma das coisas que, ao se aproximar a volta de Jesus, irmão, uma das coisas que há de acontecer quando o Filho do Homem vier, e ele mesmo diz isso, é a falta de fé. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós somos crentes. Quando nós cremos, agrada a Deus. Essa semana eu estava lendo o livro de Daniel. Alguém mais leu Daniel? Rapaz, lendo os capítulos de Daniel, terminamos de ler essa semana. Aí o anjo do Senhor chega para ele: Daniel, você é muito amado do Senhor. Imagina, Daniel, você é muito amado do Senhor. Olha, a resposta à tua oração já estava pronta, eu estava trazendo a bandeja, vamos assim imaginar. Mas eu fui interceptado. Olha a dificuldade. E ele não parou de orar. Perseverança. A resposta não veio. Perseverança. Perseverança. Mas ela veio. No caso dele. Então, não desista da sua fé, irmão. Seja perseverante. Altos e baixos a gente tem. Ora você está no topo, daqui a pouco você está no vale, na descida. Mas mantém firme, olhando para Cristo. Traga à sua memória as coisas que Deus tem feito ao longo desse período que você está servindo a Ele. Então não desista da sua fé. Não desista do seu chamado. Que isso, pastor? Chamado? Todos nós temos uma chamada específica. Qual é a tua chamada? Não sei. Mas você deveria saber. E a verdade é que nós não podemos desistir. Se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Nem sempre. Nem sempre. Lembra de Jonas? Você quer passar por uma situação que Jonas passou? Conhece a história de Jonas, Josué? O que aconteceu com ele? Por quê? Foi desobediente ao seu chamado. Tem gente que está no ventre do peixe e não sabe. Sabe por quê? Porque abandonou o seu chamado. Abandonou a sua chamada. Então não desista do seu chamado. Não desista da sua família. A família é onde nossa história começa, irmão. Se a gente abandona a família, quem vai cuidar? Quem cuidará melhor do que você, a sua família? Quem? Mas tem gente que nem pensa nisso. Eu vou seguir meu destino. Eu tenho uma vida inteira egoísta. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Mas e filho? Não. Talvez este caso se aplique à mãe daquela garotinha que eu falei, que não queria ter o trabalho. Não desista de sua família. Não desista daquilo que Deus colocou em seu coração. Pastor, Deus não tem colocado nada no meu coração ultimamente. Poxa, Deus coloca algo no nosso coração. Deus coloca metas, Deus coloca alvos. Deus coloca. Então não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus quer renovar a sua força. Deus quer renovar. Olha o que o apóstolo Paulo, irmão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poder estar firmes no dia mau. É necessário. Deus está neste lugar para renovar as nossas forças. Se você entrar, você está correndo 5 quilômetros já, né, Jonas? Era alvo, né? Conseguiu? Ontem? Na segunda?
Mas se você entra numa pista de corrida, já desse jeito, ó, se arrastando, você não vai longe. Se você entrar no próximo ano já se arrastando, você não vai longe. Não vai suportar. Vamos para o segundo ponto. A perseverança se conecta à vontade de Deus. A perseverança, ela se conecta. O que é conectar? Lívia, o que é conectar? Lívia Pietra, o que é conectar? Vou até beber uma água agora. Oi? A primeira coisa que vocês chegam na casa de alguém é: qual é a senha do Wi-Fi? Não é? E com qual finalidade? Para se conectar. Pega um ônibus daqui para o centro. Tem internet no ônibus? Tem. Tá lá, ó. Internet, QR Code. Não é assim? Vai viajar, como agora a irmã, como é que é o nome dela? Lodzinete viajou lá para Chapecó, mandando o recado para todo mundo, toda hora mandando, porque ela chegou no ônibus, rapidamente se conectou. Olha o que o texto está dizendo. A perseverança se conecta à vontade de Deus. Não é uma coisa à parte. É a própria vontade de Deus de que você seja perseverante. Quem persevera, avança. Saíram em torno de 32 mil, parece, de pessoas do Egito. Somente Josué, Calebe e uma nova geração conseguiu entrar. Daquela geração antiga, perseverante, portanto, só Josué e Calebe. E os outros, pastor, ficaram onde? No deserto. Morreram seco na areia, enterrado na areia. Então, a perseverança, a vontade de Deus é que nós sejamos perseverantes. E a perseverança, ela se conecta com a vontade de Deus. Como eu disse agora há pouco, não é algo à parte. Não é algo... Deus está nesse negócio. Olha só o que o escritor diz. Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Primeiro persevera para poder, e depois faz a vontade de Deus para poder receber. A Bíblia não diz depois de reclamar. Não. Nem depois de murmurar. O que é mais fácil, reclamar ou murmurar? São sinônimos. E é fácil. Nem depois de agir no impulso. Não. Mas ela diz, depois de fazer a vontade de Deus. Então, a perseverança é algo que se conecta à vontade de Deus. Quando você pega a senha de alguém, a senha do Wi-Fi, você foi hoje lá em casa, e eu te dei a senha. Quando você retornar àquele ponto, você precisa pedir a senha de novo? Automaticamente o seu celular já vai conectar. Mesmo aqueles que andaram por fora, saíram daqui, andaram por lá, desistiram, deixaram de se conectar, no momento em que retorna, no momento em que deseja perseverar, é conectado automaticamente a Deus. Porque esta é a vontade dele. Depois de fazer a vontade de Deus. Então, maturidade, perseverança, é uma demonstração da maturidade espiritual. E maturidade espiritual é não fazer nossa vontade. Maturidade espiritual é não escolher o caminho mais fácil. Pegar atalhos. Continue no caminho. Continue no caminho. Ontem no aniversário do Josué,
Para eu dar 50 para ele, fiz algumas perguntas. Ele veio respondendo, falei, está muito fácil, está muito espertinho. Falei, eu vou falar alguns versículos aqui e você completa aí. Aí um deles, eu sou o caminho. Aí ele, verdade e a vida. Falei, tá, mas onde está? Eu tenho que dificultar para ele. Aí ele disse, João 14:6. Não é atalho. Tem pessoas que são guiados pelo que ouve, não tem uma fé sólida. Então qualquer coisa pega atalho. Vou pegar, é mais fácil. Mas só tem um caminho que nos leva a Deus. Eu não posso abandonar ele. Por mais que me apresentem um caminho mais fácil. E na verdade é um atalho. Então, a maturidade espiritual me leva a não escolher caminho mais fácil. Me leva a não decidir pelo emocional, mas andar no centro da vontade de Deus, mesmo quando dói. Mesmo quando dói. Eu já falei aqui, contei algumas coisas de ano que vem a gente completa 40 anos de casados, mês de maio. Quantas coisas a gente já passou? Quantas coisas? Eu estou falando aqui que é andar no centro da vontade de Deus, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos. Eu tinha poupança, uma poupança para mim, outra poupança para a Rosemary, uma poupança para o Jonatas, outra poupança para a Lloyd. 4 poupanças. Surgiu um terreno para comprar, comprei o terreno. Porque nós morávamos de aluguel. E vinha orando, Senhor, me dá um terreno. Primeiro compramos um no bairro de Santíssimo, um pouco distante. Aí desanimamos, não fomos para lá, mas logo em seguida tivemos a oportunidade de comprar esse. E ali começamos então a construir. Gastei aquelas poupanças todas, irmão. Isso é experiência para você, que por pouca coisa você desiste. Quando nós estávamos com a casa com 2 andares, já com janelas, com portas, mandei o serralheiro fazer do jeito que eu queria, colocou uns bordados de chumbo, usava-se muito naquela época. Aí quando nós começamos a trabalhar por dentro o reboco, a gente veio a descobrir que o terreno não era o nosso. E para adiantar, aquele camarada que não quis trocar, vender, comprar, meteu o trator e derrubou tudo. Choramos, não entendemos. Essa aqui, eu queria consolá-la, mas como consolar? Entender isso. Então, é andar no centro da vontade de Deus, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos. Eu não entendia, mas Deus tinha propósito. Deus tinha propósito. E o propósito era esse que nós estamos vivendo aqui em Rondônia. Jesus perseverou na vontade do Pai, no Getsemane, quando disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus nem sempre é confortável, mas ela é perfeita. Então, perseverar significa continuar orando. Perseverar significa continuar crendo. Perseverar significa continuar obedecendo. Continuar servindo, mesmo quando ninguém vê. Sirva. Sirva. Mesmo que alguém não esteja vendo. Mesmo que o pastor não veja. Número 3. A perseverança nos leva ao cumprimento da promessa. Nós temos promessa. E ela vai se cumprir. Para que possais alcançar a promessa. A promessa é certa. O Deus que promete, Ele é fiel. O que nós cantamos aqui, os varões cantaram.
Ele é fiel. Mas existe um caminho entre a promessa e o cumprimento. Chama-se tempo de perseverança. Não podemos abrir mão disso. Deus não abre mão de você. Abraão esperou 25 anos para ser pai da promessa. José esperou 22 anos em prisões e injustiças para ser governador. Moisés esperou 40 anos no deserto para libertar o povo, para ser o guia. Davi foi ungido, mas aguardou 30 anos para poder reinar. Por que que eu e você não podemos esperar? Por que que nós somos então tão... A igreja primitiva esperou 50 dias após a Páscoa para receber o batismo com o Espírito Santo. Viu, Josué? Mas todos eles experimentaram algo. Deus nunca falhou. Deus não atrasou. Deus não esqueceu. Deus não desistiu de mim e de você. Deus continua realizando. Então, não termine o ano com desistência. Termine com fé. Não encerre 2026 dizendo, não vai dar. Vai dar. Posso todas as coisas, diz o escritor, naquele que me fortalece. Termine dizendo, eu ainda creio. E decida. Vou continuar crendo. Vou continuar orando. Vou continuar confiando. Vou continuar firme. Mesmo que as coisas não corram como eu gostaria. Você precisa ter todas as respostas. Não precisa. Você não precisa entender de tudo. Mas precisa perseverar. Porque quem persevera, alcança. Finalizando. Que eu e você possamos declarar hoje o seguinte: Senhor, eu não quero entrar no ano novo com coração cansado, mas com coração perseverante. Não quero cessar de crer. Não quero andar por vista. Quero andar pela fé. É isto que agrada a Deus. Perseveremos, continuemos firmes. Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58. No demais, irmãos meus, permaneceis firmes e constantes, sempre abundantes, porque esta é a vontade de Deus para todos nós. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a você e sua família nesse finalzinho de ano e no ano que se aproxima. Amém.